Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a ação da Blau Farmacêutica, que negocia aí na bolsa com o ticker BLAU3. E, claro, já deixem comentários aí se vocês têm ou não em carteira essa ação. Considero essa ação bem promissora, mas eu também vou explicar aqui no vídeo qual o maior risco dela, na minha opinião. Aí. Já adianto que, na minha opinião, o maior risco de se investir na Blau Farmacêutica é o risco de governança. Eu vou explicar por que mais adiante no vídeo, então fique comigo até o final do vídeo. E se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreva no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então se você se interessa por vídeos aí sobre investimentos e de análise de empresas, já se inscrevam no canal, não perca tempo, né? Aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Então, se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza? Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que está bem legal. A Blau Farmacêutica, para quem não conhece muito bem, né, ela é uma indústria farmacêutica líder no segmento institucional. Então isso significa que a Blau Farmacêutica aí tem como suas clientes, né, hospitais e clínicas. Ela vende medicamentos para hospitais e clínicas, tanto privadas quanto públicas, né? E a Blau Farmacêutica, basicamente, ela tem 4 unidades de negócio, que são as unidades aí biológica, oncológica, especialidades e outros. Outros aí, principalmente, é fabricação de preservativos, né? E a Blau Farmacêutica, para quem não sabe, ela não atua apenas no Brasil, na verdade ela é uma multinacional, atua em países como Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Colômbia, e tem unidades industriais em 4 locais diferentes. Ela está em processo de expansão, ela tem um IPO ainda relativamente recente. Então, para quem não conhece muito bem, estou introduzindo aqui esse assunto, né, para mostrar como que a Blau, né, no que ela atua e como que ela ganha dinheiro, né. E a Blau Farmacêutica, passada aí a euforia, né, do IPO, a gente vê que nos últimos 12 meses aí, a companhia registra uma queda de 41% nas cotações. Então a gente sabe que IPO, né, realmente geralmente tem uma euforia aí, ações super valorizadas aí, então eu pessoalmente não gosto de IPO, fico de fora, mas agora passada essa euforia a gente vê que as ações caíram bastante, mas a companhia vem registrando bons resultados, ela está em processo de expansão, então eu vou explicar aqui a tese de investimento em Blau, né? E também falar do risco, claro, porque nem tudo são flores, a gente sabe que sempre tem risco aí ao investir em empresas. E aqui, analisando os resultados do segundo trimestre de 2022, a gente pode observar que a Blau registrou um lucro líquido recorde, né? 112 milhões de reais, margem líquida de 31%, companhia mostrando aí um forte desempenho de receita na área biológica, né? Na parte de outros também, na comparação com o segundo trimestre de 2021, e 5% da receita vinda de novos produtos. A Blau lançou 4 produtos, 9 submetidos e 15 novos registros no Brasil e América Latina. E a companhia, ela não é uma empresa de dividendos, né? A Blau, na verdade, ela está em processo de expansão, mas ela anunciou aí um pagamento aí, ainda que pequeno, né? Anunciou um pagamento de JCP aos acionistas. Lembrando que a Blau também, por estar em processo de expansão, ela atua na indústria farmacêutica, então ela investe bastante aí em pesquisa e desenvolvimento. E se a gente for ver aqui, a receita líquida, né, chegou aí em 365 milhões de reais, aumento de 17% na comparação com o último trimestre. Lucro bruto aí de 167 milhões, então 3% de aumento na comparação com o primeiro trimestre. EBITDA subiu 4% na comparação com o primeiro trimestre. Lucro líquido aí recorde, né, 112 milhões de reais, aumento de 83% na comparação com o primeiro trimestre. E vários investimentos aí em pesquisa e desenvolvimento. E aqui, se a gente for observar, né, o mercado endereçável, ou seja, o pipeline, a companhia tem um pipeline bem robusto aí de produtos, né, que ela tem desenvolvido, que estão em processo de registro ou que já estão registrados, né, e que ela tá para lançar. Então a gente vê aí que ela tem aí realmente um pipeline de quase 8 bilhões de reais. Então, em todas as áreas aí, né, na área biológica, na área de especialidades e na área oncológica aí, a companhia tem lançamentos previstos até 2025, então ela está bem à frente do tempo aí e tem um mercado endereçável bem interessante. Então, claro que
nos próximos anos aí, a gente deve observar a Blau Farmacêutica com resultados ainda melhores, né? Essa é a minha opinião. E a gente pode ver aqui que ela tem 43 produtos em desenvolvimento, claro que em diferentes fases do processo, né? Então esse mercado endereçável aí da companhia realmente é bem interessante, né? E tende a incrementar bastante as receitas nos próximos anos. E a Blau Farmacêutica é uma empresa muito interessante porque ela está num processo de expansão, ela cresceu muito nos últimos anos e ainda assim ela tem uma alavancagem baixa. Então a gente vê aí que a dívida líquida, né, da companhia no final do segundo trimestre de 2022 é de 495 milhões de reais. Claro, negativo, né? Então, o que acontece? Por que essa dívida líquida aqui é negativa de 495 milhões de reais? Porque, na verdade, a companhia ela tem mais caixa do que dívida, né? Então, a gente pode ver aqui que na parte de caixa e aplicações financeiras, a companhia tem aí quase 800 milhões de reais, né? E a dívida bruta da companhia está em 303 milhões de reais. Então, como eu falei, a companhia tem mais caixa do que dívida, então isso gera uma dívida líquida negativa. Isso faz também com que o indicador de alavancagem, ou seja, o dívida líquida pelo EBITDA, também seja negativo. Então a gente vê aí que esse indicador de alavancagem ele está em menos 1,1 vez. Então a companhia, mesmo expandindo bastante, tendo já tendo, né, vários produtos em desenvolvimento com um pipeline robusto aí para os próximos anos, mesmo assim ela não precisou se alavancar para fazer isso, né? Ela está com um indicador de alavancagem negativo. Então isso mostra como a companhia consegue gerar caixa de forma sólida, né? A companhia tem um caixa robusto, ela está expandindo sem necessidade de se alavancar e, claro, no momento que ela quiser se alavancar, ela tem bastante espaço para isso, porque o indicador de alavancagem está negativo. Então, esse crescimento da Blau Farmacêutica realmente pode ser muito grande nos próximos anos, essa é a minha opinião. E como eu estava falando, né, claro que investir numa empresa nem tudo são flores, então tem os riscos. Na minha opinião, esse aqui é o maior risco, é o risco de governança, porque o que ocorre, né? A gente vê um free float baixo, um free float aí abaixo de 20%. Então, claro que um free float baixo ele gera um risco maior de governança, porque se você tem um free float baixo, essa empresa ela tem um maior risco de fechar capital lá na frente, por exemplo, né? Então, se a pessoa está investindo na empresa para longo prazo, obviamente ela não quer ser surpreendida com um fechamento aí de capital no futuro. E quanto menor o free float, maior o risco disso ocorrer e de o acionista sair no prejuízo. Então a gente tem que observar que esse aqui é o maior risco, na verdade, na minha opinião, da Blau. Claro que, por um lado, a concentração de muitas ações na mão do dono da empresa, né, faz com que a empresa ela tenha uma visão de dono aí no momento. Então, em vez de pagar dividendos, por exemplo, a empresa está focada em reinvestir os seus lucros, né, e expandir os seus negócios. Então, isso tem um lado bom, mas para o acionista minoritário tem um risco e não acredito que seja um risco pequeno, tá? Acredito que seja um risco considerável quando a gente fala de risco de governança. Então, esse free float baixo aqui é um risco, né? Então, por essa razão que eu acredito que Blau deve entrar com um percentual pequeno na carteira, né? Não algo significativo, porque ela tem um risco moderado, na minha opinião, nessa parte aí de governança. E se a gente for ver aqui no Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição dessa nova ferramenta que foi lançada. Se você quiser, você pode clicar, conhecer aí a ferramenta e pode testar grátis por 7 dias e ainda tem cupom de desconto de 20% para os inscritos aqui no canal Investimento Inteligente. Então, se a gente for observar o PL aí atual da Blau Farmacêutica é de 17, então um PL um pouco esticado, mas essa indústria farmacêutica realmente, né, esse setor costuma ter um PL mais esticado e a gente tem que lembrar que existe sim uma certa expectativa aí de crescimento na Blau Farmacêutica. Ela não é uma empresa de dividendos, mas está com dividend yield de 2,4%, então para uma empresa que reinveste os seus lucros, ela até paga um dividend yield aí bom, eu diria assim, né? Porque na verdade a expectativa numa empresa como a Blau Farmacêutica é zero dividendos, mas ela ainda paga 2%, né? E ela está sendo negociada a 11 vezes EBITDA, então realmente esses múltiplos mostram aí que a cotação poderia estar um pouco esticada,
mas na minha opinião o setor, né, farmacêutico, ele tem geralmente os múltiplos mais altos realmente, e esses múltiplos aqui da Blau já foram mais altos também, então acredito que a Blau aí esteja bem posicionada com bons múltiplos e realmente ela caiu bastante aí desde o IPO, então pode sim ser um bom ponto de entrada, né? Quero saber de vocês o que vocês acham da ação da Blau Farmacêutica e de outras empresas desse setor também. Eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal, aprendo muito com vocês nos comentários, então deixem comentários, quero saber o que vocês acham. Espero que tenham gostado do vídeo, um forte abraço a todos e até a próxima.